Olá, eu sou o Arley Goulart, do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, e no mês de junho nós vamos comemorar o mês da diversidade. E claro, eu, como contador de histórias, eu me lembrei de uma história. Essa história se passa na Irlanda. A primeira vez que eu estive na Irlanda, eu conheci os Campos de Colza. É assim mesmo que se fala, Colza, C-O-L-Z-A. A colza é uma planta, é um arbusto de mais ou menos 1,5 metro de altura e que dá uma flor amarela, vibrante. Então, quando você for visitar a Irlanda, você vai conhecer os amplos campos de colza infinitamente amarelos. A título de curiosidade, da semente da colza é que se produz o biodiesel e também o óleo de canola. Aliás, a canola não existe como planta. O nome canola vem da abreviação de Canadian Oil. E aí, canoil, canola. Canola não é uma planta. Então, entre os campos de colza, existe um bosque na Irlanda que se chama Curragh, o bosque de Curragh. Nesse bosque, dentro do bosque, existe uma casa de madeira. E quem construiu essa casa de madeira foi seu dono, que habita nela. É um lenhador que se chama Rowan. Aliás, o nome Rowan é um nome irlandês que pode ser designado tanto para menina quanto para menino. Independe do sexo biológico da criança. A menina Rowan, o menino Rowan. Mas esse Rowan dessa história, ele já é um homem de seus 30 anos e um lenhador. E ele é um homem alto, forte, ele tem o cabelo ruivo, a barba ruiva, mãos grandes e braços musculosos. É um verdadeiro lenhador. E Rowan todos os dias faz a mesma coisa. Ele acorda, come, vai para a floresta, corta a árvore, separa a lenha, põe nas costas e volta para casa. E às vezes, no final da tarde, ele sai para caçar. Justamente a carne que ele vai comer no dia seguinte pela manhã ou à tardinha. Essa é a vida de Rowan, tão previsível quanto os campos de colza. Mas dessa vez aconteceu uma coisa estranha, porque Rowan acordou, comeu e foi para a floresta. E ele começou a cortar a árvore, corta aqui, corta ali, separa a lenha, corta mais, separa a lenha. E ele ficou tão instigado, tão excitado pela tarefa, que ele perdeu a noção da hora. E ele ficou a tarde toda cortando árvore e separando lenha. E chegou a noite. Mas quando chegou a noite, ele não sentiu medo, porque ele sabia o caminho de volta. Então, ele reuniu a lenha, colocou nas costas e deu um passo. E quando Rowan deu um passo, nesse exato momento, deu um estrondo no céu. Era uma tempestade terrível, que tomou conta de tudo. A tempestade chegou a arrancar as folhas das árvores. E também as gotas d'água, elas vinham numa diagonal e tão fortes e pesadas que mesmo Rowan, sendo tão musculoso, não aguentou a força da água. Então ele foi para outra direção, fugindo da tempestade. E ele andou, até que ele viu uma luz. E quando a gente vê uma luz, a gente pensa, onde tem luz tem gente. E para lá, Rowan foi. E ele chegou numa chupana bem baixinha, com uma porta baixa, uma porta de madeira bem grossa. Ele bateu uma vez, duas, três, logo a porta se abriu. E quando a porta se abriu, apareceu um velho baixinho, que olhou para ele e falou, Rowan, bem-vindo, você é nosso convidado. Rowan entrou. Mas claro que primeiramente ele estranhou o fato daquele velho baixinho saber o nome dele. O velho foi lá, pegou uma toalha, entregou para ele, ele se enxugou. Mas a primeira coisa que Rowan notou
é que o interior daquela choupana parecia muito maior do que o lado de fora. E depois ele também notou, evidentemente, de que ali naquele salão bem grande havia uma roda imensa de cadeiras e muitas pessoas sentadas. Rowan se posicionou lá no cantinho, ainda enxugando o próprio corpo. E logo ele notou que Rowan tinha chegado no pior lugar que ele gostaria de chegar. Era uma festa. Rowan não gostava de festas. Era uma ceilidh. A ceilidh é uma festa típica da Irlanda. Então logo uma pessoa pegou um instrumento musical, o outro cantou junto, em seguida o outro dançou, sapateou, o quarto recitou um poema e o quinto contou uma história. E assim as pessoas iam dividindo os seus papéis. Até que no final, o velho olhou para ele e disse: Rowan, é a sua vez. Conte uma história para nós. Rowan fechou a cara. Disse que não gostava daquelas coisas. Disse que não se importava com música, não se importava com arte. Ele disse que não entendia por que as pessoas se interessavam por aquilo. E ele, claro, finalizou dizendo que ele não sabia história nenhuma. O velho sorriu, olhou para ele e falou: bom, como você não sabe nenhuma história, você tem que pagar uma prenda. Até Rowan ficou um pouco feliz com aquela ideia, porque ele pensou que a prenda poderia ser, por exemplo, cortar lenha, uma coisa que ele sabia. Mas não, o velho disse: olha, é o seguinte, atrás dessa choupana existe um lago, e na beira desse lago existe um barco, e esse barco está cheio d'água. O velho foi lá dentro, pegou um dedal de madeira com detalhes prateados, entregou para ele e disse: Rowan, a sua prenda é esta. Você tem que retirar toda a água de dentro do barco apenas com esse dedal. Rowan achou a prenda muito simples. Pegou o dedal, saiu pela porta e a tempestade já tinha acabado. Ele até pensou em voltar para casa, mas ele já tinha se comprometido. Então Rowan foi para trás da choupana, onde avistou o lago e na beira do lago o barco. Ele entrou e realmente ele logo notou que a água cobria os seus joelhos. E com aquele pequeno dedal ele começou. Ele começou a jogar a água para fora. Mas claro que ele logo teve uma ideia melhor. Ele pegou aquele dedal, colocou no bolso e ele, com as suas mãos grandes, em formato de cuia, começou a retirar todo o líquido de dentro do barco. Chá, chá, chá. E ele conseguiu. Ele conseguiu tirar toda a água dali de dentro. Mas foi nesse momento que ele notou que o barco havia se afastado da margem. E agora Rowan estava no meio do lago. E naquele momento apareceu uma névoa opaca, densa, úmida. Rowan não conseguia ver mais nada. E o sono veio. Ele dormiu. No dia seguinte, assim que o sol surgiu, um fiapo de sol bateu no olho direito de Rowan e ele logo se levantou. E quando ele se levantou, ele foi procurar o dedal no bolso, mas não havia mais bolso e não havia mais calça. Rowan olhou para baixo e percebeu que no lugar das calças ele encontrou um vestido. Ele estava usando um vestido. E claro que ele levou um susto. E quando a gente leva um susto, a gente coloca a mão na cabeça. E quando ele colocou a mão na cabeça, ele sentiu uma cabeleira encaracolada. Foi descendo pelo rosto liso, chegando ao peito e encontrou seios. Imediatamente, olhou para o próprio reflexo na água e viu que ele tinha se tornado uma mulher. A partir desse momento, algumas pessoas
para entender a história, preferem que eu o chame de ela. Então, ela, Rowan, quando se deu conta de que ela era uma mulher, ela também se deu conta de que o barco estava bem próximo à margem do lago. E ali, do lado da margem, estava um labrador, lindo, balançando o rabo, feliz, pulando de um lado para o outro. Rowan, com as suas mãos finas, foi remando, remando, remando até que o barco encostasse na areia. Ela levantou a barra do seu vestido e saiu do barco. Assim que saiu do barco, fez carinho no cachorro. O cachorro deu 3 voltas e saiu correndo por uma trilha. Rowan seguiu o cachorro e foi seguindo, seguindo, seguindo até que o cachorro entrou em uma cabana com a porta aberta. Rowan foi lá e entrou também. E os 3 levaram um susto, porque Rowan viu que dentro daquela cabana morava um rapaz dos seus 30 anos e uma velha senhora. E agora os 3 moravam juntos. Rowan se tornou muito amiga daquela velha senhora. E aquela velha senhora ficou tão feliz que ela começou a ensinar todas as receitas que sabia. A forma como limpar os móveis, o chão, a roupa lavada. E claro, em alguns contos, esse espaço do masculino e do feminino, eles ficam muito bem delimitados, a ponto de ser o rapaz que caçava e que recolhia lenha e a moça que ajudava a sua nova amiga, a velha senhora. Eles 3 viveram por um bom tempo juntos, mas não demorou para a velha senhora adoecer e falecer. E os 2 ficaram muito tristes, eles se abraçaram, eles choraram. E também não demorou muito para o rapaz pedir a moça em casamento. E ela aceitou. E não demorou muito para a moça engravidar. E os 2 tiveram 3 filhos. 2 rapazes e uma moça. E foram felizes. Foram felizes por um bom tempo naquela cabana. O tempo passou tanto que o filho mais velho já estava com seus 14 anos e era dia do aniversário dele. Então eles resolveram fazer um piquenique na beira do lago. Todos eles comendo pequenos quitutes quando Rowan percebeu, na beira do lago, aproximando-se, um barco. Ela nem olhou para trás. Ela foi na direção do barco, levantou a barra do vestido e entrou. E ali dentro ela começou a procurar e viu que lá no finalzinho do barco havia um dedal de madeira com detalhes em prata, e ela ficou ali com aquele objeto na mão. Percebia naqueles detalhes prateados algumas inscrições, letras, tentava compreender os mistérios da vida. E não se deu conta de que o barco havia se afastado da margem. Agora Rowan estava no meio do lago. E quando o barco vai para o meio do lago, aparece uma névoa opaca, densa, úmida. Tão opaca que ela conseguiu ver apenas ao final uma silhueta bem borrada do marido e dos 3 filhos. Olha, nem precisou o dia seguinte, porque quando a noite caiu, o barco atracou e ela então procurou sair do barco. Levou as mãos até a barra da saia, mas quando encostou as mãos, ela não estava usando vestido. Ela estava usando calças. E claro que ela levou um susto, e quando a gente leva um susto, a gente coloca a mão na cabeça. E ela sentiu que os seus cabelos encaracolados
deram lugar a um cabelo curto, foi deslizando os dedos, uma barba volumosa e ruiva. Braços musculosos. A partir desse momento, algumas pessoas, para entender a história, preferem que eu a chame de ele. Então ele, Rowan, ele saiu do bar. Já era de noite, uma noite escura. E assim que ele colocou os pés na areia, ele viu uma luz. E quando a gente vê uma luz, a gente pensa, onde tem luz tem gente. Rowan foi para lá, naquela direção. Era uma choupana baixinha, uma porta de madeira grossa. Rowan bateu uma vez, 2, 3 vezes, e logo apareceu um velho baixinho que olhou para ele e disse: Rowan, então, pagaste a prenda? Rowan não acreditava naquilo tudo. Simplesmente, ele entrou naquela roda de cadeiras de pessoas e ele perguntou: onde está o meu marido e os meus 3 filhos? As pessoas imediatamente se entreolharam, ficaram constrangidas, um deboche sussurrado no canto. O velho convidou Rowan para que se sentasse numa cadeira. Rowan se sentou e começou a contar sua história. Toda aquela história. E ao final, as pessoas se levantaram e aplaudiram. O velho olhou para ele e disse: Rowan, você nos trouxe a mais incrível e a melhor história. E até hoje, se vocês forem na Irlanda a passeio e vocês forem conhecer os campos de Cousa, e se vocês se aproximarem do bosque de Kilragh, existe um lago. Na beira do lago existe um homem alto, forte, musculoso, ruivo, barba ruiva, que está sentado, segurando um dedal, observando, tentando ler os mistérios da vida. E se você se aproximar dele, ele vai te perguntar: onde está o meu marido e os meus 3 filhos? Essa história se chama O Homem que Não Tinha História para Contar. É um conto popular irlandês, há versões também escocesas, e eu encontrei no livro de Juliana Franklin e Anna Gibson, que se chama Uma História e uma História e uma História. E claro que eu tenho a honra e o dever de fazer reverência e crédito para uma das maiores contadoras de histórias desse país, que narra uma versão deste conto, que é Regina Machado.